Olá galera, aqui é o professor Henrique para mais uma aula de matemática e o assunto de hoje é dízima periódica composta sendo direcionada à fração geratriz de cada uma dessas dízimas periódicas compostas, tá? Então esse será o nosso foco da aula de hoje. Então, como eu já tinha dito para vocês, o foco nosso é falar a respeito, é mostrar para vocês como encontrar a fração que gera uma dízima periódica composta, tá? E aí, de antemão, já vamos mostrar para vocês algumas maneiras de encontrar essa fração ou de encontrar essas frações, que a gente vai encontrar várias frações, mas necessariamente para cada uma das periódicas, a gente vai encontrar uma fração geratriz, mostrando algumas maneiras. E quais são essas maneiras? Nós temos duas maneiras que vamos apresentar para vocês. Inicialmente, vamos trabalhar o método usando as equações, tá? Esse é o nosso foco. E aí depois a gente vai mostrar alguns macetes para vocês. Mas de início, o foco nosso é usar as equações para podermos encontrar as frações geratrizes de uma dízima periódica, tá? Então vejam aqui alguns exemplos de dízimas periódicas compostas, só recordando que é uma dízima periódica composta é quando entre a vírgula e o período, lembrando que o que é período é o número que se repete. Esse número ele pode ser formado por um, por dois, por mais algarismos, tá? Mas eu quero que vocês gravem o seguinte: vocês procuram a vírgula, procuram um período. Se tiver uma parte entre esses dois, que é o que a gente chama de parte não periódica ou antiperíodo, isso nós chamamos de dízima periódica composta. Observem aqui que em todos os casos aqui, no primeiro caso, letra A, 0, aí tem a vírgula aqui, 0, vírgula, aí olha o período aqui, ó, 6, 6, 6. Mas observe que entre a vírgula e o período, nós temos o que a gente chama de parte antiperíodo, ou seja, o que não faz parte do período. Tudo bem? Então, esse 8 é o nosso antiperíodo, que não faz parte do período, que está entre o período e a vírgula. Então, isso configura uma dízima periódica composta. Observe que em todos os casos, esses números vermelhos aqui estão simbolizando a parte que não faz parte do período, ou seja, um antiperíodo. Tá? Os alaranjados é o período, então grava. Dízima periódica composta é aquela que entre o período e a vírgula nós temos uma parte não periódica, que é o que a gente chama de antiperíodo. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula a fração que gera essa dízima periódica aqui, usando o método das equações, tá certo? Vamos praticar a letra A e em seguida vocês testam na letra B, C e D, tá bem? Então, vamos lá. Letra E, F e G, a gente vai resolver a letra F e as demais vocês respondem, tudo bem? Para praticar. Então veja aqui a letra A. Antes de tudo, lembrem-se que o nosso foco é encontrar a fração que gera essa dízima periódica aqui. Note que é uma dízima periódica composta, visto que entre a vírgula e o período eu tenho um número, o número 8 aqui, que ele não faz parte do período. Esse a gente chama de antiperíodo. Então, nós temos uma parte, que é o número 8, ó, que está entre o período e a vírgula. Sabendo que é uma dízima periódica composta, agora a gente vai, propriamente dito, encontrar essa dízima. Como eu quero encontrar essa fração, na verdade, encontrar a dízima não, encontrar essa fração, como eu não sei, a gente vai chamar essa fração de x, ou de qualquer incógnita que você queira, tá? Mas eu vou usar o x para representar a fração geratriz da dízima periódica 0,8666 infinito, tá certo? Então, utilizei o x, lembrando que esse x está representando a fração que gera essa dízima periódica. Depois disso, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão inicialmente, a gente vai resolver isso aqui em 3 passos, tá? Então, depois de igualar o x, que representa a fração geratriz, a dízima periódica, a gente vai resolver isso aqui em 3 passos. Passo 1, passo 2 e passo 3.
O passo 3 é o mais tranquilo, tá? O passo 1 e o passo 2 vocês vão ter que se atentar nessas dicas que eu vou dar para vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro passo. O primeiro passo, ele vai surgir de alguns conceitos que você vai precisar ter. Diferentemente da dízima periódica simples, que a gente olhava para o período para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica simples, na composta não. A gente vai olhar justamente para o que difere a dízima periódica composta da simples. O que é que difere uma da outra? É o antiperíodo, não é assim? Então, perfeito. É nele que você vai focar inicialmente. Então, o foco inicial nosso na dízima periódica composta é encontrar e saber quem é o antiperíodo. Nesse caso, o antiperíodo nosso é o número 8. Ó, o número 8. Esse número 8, ele representa o antiperíodo e ele é formado apenas por um algarismo. Por que isso? Se o antiperíodo ele for formado por um algarismo, a gente vai multiplicar toda a nossa equaçãozinha que a gente criou aqui, ó, essa equação, por 10. Se o nosso antiperíodo for formado apenas por um algarismo. Se for formado por dois algarismos, a gente vai multiplicar por 100. Se for formado por três algarismos, vai multiplicar por 100, por 1000, perdão. E assim sucessivamente. Nessa situação específica aqui, nós temos que o 8 é o antiperíodo. Logo, o 8 ele só possui um algarismo. Se ele só possui um algarismo, que é o 8, a gente vai multiplicar a nossa equação por 10. Então, isso quer dizer que a gente vai pegar tudo que está aqui nessa equação e irá multiplicar por quanto? Por 10. Esse é o primeiro passo, tá? Então, vamos aqui, ó. Pegando tudo isso aqui e multiplicando por 10. Tanto o primeiro membro, que tem x, quanto o segundo, que tem a dízima periódica composta. Veja o que acontece. Quando a gente multiplica o 10 vezes o x ou o x vezes o 10, a gente vai encontrar 10x. Quando a gente pega o 0,86666 e multiplica por 10, essa vírgula ela se desloca para a direita apenas uma casa, porque estamos multiplicando por 10, e aí a gente pode associar, né, fazer essa associação. Se o 10 só tiver um zero, como no caso o 10 como só tem um zero, e eu estou multiplicando, eu só preciso deslocar a vírgula apenas uma casa para a direita, que no caso é o 8. Então vai ficar, pulando essa vírgula, deslocando essa vírgula para a direita uma casa, vai ficar 8,666 infinito. Observação. Alguns poderiam ficar se perguntando, porque quando a gente desloca, o número que surge ali, ó, seria esse, 0,8,666 e assim segue. 0,8, o 8 à esquerda do número, no caso inicialmente, à esquerda, no início do número, esse 0,8 nada mais é que 8,666 infinito, tá? Então, por isso que nesse caso aqui eu não coloquei o zero, porque vai ficar 0,8, 0,8 é 8, tá? Então é 8,666, tudo bem? Então, esse é o nosso primeiro passo, tá? E aí eu queria gravar, que vocês gravassem, olhassem bem para essa equaçãozinha aqui, ó. De onde surgiu? Surgiu de onde? A gente pegou a nossa equação inicial, multiplicamos por 10, porque o nosso antiperíodo é formado por apenas um algarismo. Então, multiplicamos por 10. E encontramos a nossa primeira, uma equação, no primeiro passo. Vamos para o segundo passo. O segundo passo ele vai se desenvolver a partir dessa ideia aqui, ó. A gente vai ter que olhar para o antiperíodo e o período. E vai verificar alguns conceitos. Vamos lá. O antiperíodo a gente já sabe que é o 8. O antiperíodo, vou colocar aqui embaixo, ó. O antiperíodo é 8. Quem é o período ali? O período ali é o 6. Então, quantos algarismos tem o antiperíodo? 1. Quantos algarismos tem o período? 1. Então, ao todo, aqui, eu vou ter quantos algarismos aqui? 2. Ó, eu vou ter 2 algarismos. Para que procurar essa ideia? Para seguir o mesmo padrão que a gente fez no primeiro passo.
No primeiro passo, a gente multiplicou por 10, visto que o anteperíodo era apenas o 8, que é formado por um algarismo. E o segundo passo ele vai ser formado pela ideia do anteperíodo e o período. Se você somar a quantidade de algarismo, ó, o 8 eu tenho um algarismo, o período, no caso o anteperíodo é 8, um algarismo. O período é 6, outro algarismo. Então ao todo eu tenho quantos algarismos? 2. Então isso nos dá uma ideia que nós vamos multiplicar a equação inicial por quanto? Por 10, tá? Por que por 10? Porque o anteperíodo e o período eu vou ter um total de quantos algarismos? De 2. Se eu tenho um total de 2 algarismos, então eu vou multiplicar por quanto? Por 100. 2 algarismos multiplica-se por 100, tá? Essa é a ideia. A mesma ideia que a gente usou no anteperíodo, a gente também vai usar para o anteperíodo e o período, tá certo? Juntou a ideia, observou quantos algarismos tem. Se for 2 algarismos, por 100. 1 algarismo por 10. 3 algarismos por 1000 e assim sucessivamente. Tudo bem? Então veja só. O segundo passo, ele é formado para a gente poder encontrar, desenvolver o segundo passo, a gente precisa saber quantos algarismos tem na junção do anteperíodo e o período. Que é essa partezinha aqui, ó. Vou colocar aqui. Ó. Anteperíodo 8 e o período é 6. Então eu tenho 2 algarismos. Se eu tenho 2 algarismos, nos dá uma ideia de multiplicar por 100. Multiplicar o que por 100, Henrique? Ó, a nossa equação inicial. Tudo bem? Então, multiplicando por 100, a gente vai encontrar ó, x vezes 100 vai dar 100x. Multiplicando 0,8666 por 100, a gente desloca essa vírgula para a direita. Quantas casas? 2, porque o 100 tem 2 zeros, tá? Pode fazer essa relação para facilitar a vida de vocês. Então, deslocando a vírgula para a direita 2 casas, vai pular uma casa que é o 8 e a outra casa que é o 6. Então, vai ficar 86,6666. Tudo bem? Lembra que eu disse para vocês que o objetivo, quando se usa a ideia de encontrar a fração geratriz através das equações, é encontrarmos duas equações. O que foi que a gente encontrou no primeiro passo? Uma equação. O que foi que a gente encontrou no segundo passo? Outra equação. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente vai usar essas duas equações que a gente acabou de encontrar para encontrar o quê? Para encontrar a fração que nós procuramos da fração geratriz da dízima periódica composta. Então, a primeira equação é essa daqui, ó, 10x, tarará, tarará. E a segunda equação é essa outra aqui. Então, o que a gente faz? Encontrou as duas, subtrai as mesmas, tá? Então, vai ficar 100x igual a 86,666 menos 10x igual a 8666. Tudo bem até aí, pessoal? Deu para entender os 3 passos direitinho? Vamos reforçar os 3 passos. Primeiro passo. Antes de tudo, é colocar x igual a dízima periódica. Que aqui simboliza o x, a fração geratriz que nós procuramos. Depois disso, a gente vai olhar para o anteperíodo. Destaca o anteperíodo. Verifica se o anteperíodo é formado por 1, por 2, por 3 ou por mais algarismos. Se for por 1, multiplicamos toda a equação por 10. Se for por 2, por 100. Se for por 3, por 1000. Tá? Como aqui o 8 é apenas um algarismo, a gente multiplica toda essa equação que a gente formou por 10. Foi isso que a gente fez no primeiro passo. Multiplicamos por 10 e encontramos uma equação. No segundo passo, o foco é saber a quantidade de algarismo que tem no anteperíodo e no período. E observamos que tem quantos? 2, né? O anteperíodo é o 8, um algarismo, e o período é o 6. Então, totalizando quantos algarismos? 2. Então, usando a mesma ideia aqui, a mesma lógica, se são 2 algarismos, a gente pode multiplicar toda a equação inicial por 100. Tudo bem? Foi isso que a gente fez e encontramos a segunda equação. E o terceiro passo é juntar as duas equações. Juntar no sentido não, mas juntar, somar não, é subtrair as duas equações, tá? Então, vamos focar agora só no terceiro passo e resolver essa ideiazinha aqui, essa continha aqui. A parte mais complicada a gente já fez, agora aqui é só conta, tá? Vamos aqui. A gente vai primeiro subtrair a parte antes da igualdade, que é o primeiro membro, depois a gente vai para a parte do segundo membro, que é depois da igualdade, tá? Então, subtraindo 100x menos 10x vai dar o quê? Vai dar 90x. Igual. Fazendo essa subtraçãozinha aqui, ó,
Já de antemão, eu já vou antecipar para vocês que a gente pode cortar alguma coisa ali, ó. Veja só, depois da vírgula eu tenho igual, ó, essa parte igual a essa parte, ó. Vou fazer a continha mais detalhada aqui do lado. Mas eu quero deixar para vocês que vocês podem usar esse macetinho aqui, ó. Já que eu tenho isso aqui tudo igual, eu vou subtrair. Isso aqui vai se cancelar, ó. Isso aqui vai se cancelar. E eu só precisaria fazer o quê? 86 menos 8. Que daria o quê? 78. Tá? Se você quiser ir mais direto. Mas se não quiser ir direto, pode ir passo a passo que eu vou mostrar aqui ao lado, ó. Faz essa subtraçãozinha aqui. Você vai ver que isso aqui vai ser eliminado, ó. Repete a vírgula, né? Organizando. Vírgula abaixo de vírgula. Parte decimal, parte decimal. Parte inteira, parte inteira. Veja só. Repete a vírgula. 6666 infinito. Menos 666 infinito. Isso aqui vai dar 0. Ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E aí ficou só a parte inteira. 86 menos 8, 78. 78,0000. Isso aqui é igual a 78. Note que esses zeros aqui, ó, não influenciaram em nada no nosso resultado final. Porque 78,000 é o mesmo que 78. Então, é o mesmo que você eliminar essa parte aqui, ó, já que eu vou subtrair coisas iguais, tudo igual de cima menos tudo de baixo igual de baixo, e só faz a parte inteira. 86 menos 8 dá 78. Depois disso, isola o x, repete 78, barrinha, e passa um 90 dividindo. Certo? Encontrou isso daqui? Essa é a fração geratriz. Só que aí eu preciso tentar reduzir ela para verificar se ela é uma fração irredutível. E observo que os dois valores eles são pares. Tanto 78 quanto 90 são pares. Então dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 2. Noto também que dá para dividir para 3. Por quê? Se eu somar os algarismos 7 e 8 aqui, vai dar 15. Se a soma dá 15 e dá para dividir, o número inicial também dá para dividir. O 90, claro, que dá para dividir para 3. Mas eu tenho outros valores que podem dividir. Então, eu estou procurando um valor que eu possa simplificar isso aqui. É o valor mais alto. Então, veja só. A fração geratriz da dízima periódica composta 0,86666 infinito é isso aqui. Só que eu noto que dá para simplificar. Eu tenho que encontrar a fração irredutível, que é ela que nos satisfaz. Eu posso encontrar infinitas frações equivalentes à fração geratriz dessa dízima. Só que eu quero encontrar a fração irredutível. É o que eu falo de fração que gerou o início de tudo, né? Então, olha só. Simplificando isso aqui por 6, ó. Eu vou ter 90 dividido para 6 dá 15, 78 dividido para 6 dá 13. Então, note que aqui eu não consigo simplificar mais. Então, essa é a minha fração geratriz irredutível, tá? Eu não consigo mais reduzir. E o foco, geralmente, são essas frações aqui, aonde a gente tem que simplificar, reduzir essas frações, tá? Então, ela é a fração que gera essa dízima aqui. Mas só essa fração que gera? Isso aqui não. Eu posso encontrar infinitas frações equivalentes a ela, que também vai gerar essa dízima periódica aqui. Perfeito? Então, esse foi o primeiro exemplo. Vamos para o segundo. Vamos para o segundo exemplo. Tudo bem aí? Deu para entender direitinho? Tudo ok? Tudo bem? Pronto. Agora a gente vai para o segundo exemplo, tá? Segundo exemplo, para a gente concluir. Qual a diferença dessa para outra? Essa daqui, no caso a outra que a gente fez, a parte inteira, que é antes da vírgula, era 0. Tá? Aqui nós temos a parte inteira, um número maior que 0. Certo? Mas a ideia ela procede do mesmo modo. Eu quero encontrar a fração geratriz dessa dízima periódica. Se eu quero encontrar a fração, eu vou chamar essa fração de uma incógnita. Eu estou utilizando o x. Você pode utilizar qualquer uma das letras, tá? Então, se eu estou querendo encontrar a fração que gera essa dízima, então x vai ser igual a 2,36666616161 e assim segue. Tá? Essa é a ideia inicial. Depois disso, a gente vai focar, saber que a gente vai desenvolver isso aqui em 3 passos.
Para o primeiro passo, a gente vai olhar para onde? Para o anteperíodo. Tá? Quem é o anteperíodo aqui? O anteperíodo é aquela partezinha, lembrem? Que vem antes, vem entre a vírgula e o período. Como o período aqui é o 61, 61, 61, o anteperíodo é o quem? O 3. Então, o meu anteperíodo é o número 3. Certo, encontrei o anteperíodo. Agora eu vou observar o quê? Quantos algarismos ele tem. Se ele só tem um algarismo, então eu vou multiplicar tudo isso aqui, ó, toda essa equaçãozinha inicial aqui que a gente formou, por quanto? Por 10. Esse será o nosso primeiro passo, ó. Por que eu multipliquei por 10? Por que eu vou multiplicar por 10? Porque o meu anteperíodo é formado por apenas um algarismo. Se é formado por apenas um algarismo, eu vou multiplicar toda a equação inicial, que é essa daqui, ó, por 10, tá? Então, multiplicando por 10, eu vou encontrar x vezes 10 dá 10x, e 2,3616161 multiplicado por 10 é deslocar essa vírgula para a direita quantas casas? Apenas uma. Vai ficar 23,616161. Tudo bem? Então, como a gente tinha feito inicialmente, note que a gente, quando multiplica por 10, a gente encontra essa equação. O segundo passo, ele é relacionado a quê? Ao período e ao anteperíodo, tá? E verificar quantos algarismos a gente vai ter na junção dos dois. Então, notem, o anteperíodo aqui é 3, e o período aqui é o quê? É 61, 61, 61. Quantos algarismos eu tenho aqui ao todo? Eu tenho 3 algarismos, ó. Que é o algarismo 3 mais o algarismo 6, o 6 mais o 1, tá? É o algarismo 3 mais o algarismo 6 mais o algarismo 1. Tenho 3 algarismos aqui, tá? Se eu tenho 3 algarismos aqui, olha para aqui. Se eu tenho 3 algarismos, nessa ideia aqui do segundo passo, anteperíodo mais o período, eu tenho um total de 3 algarismos, eu multiplico por 1000. Então, mais uma vez, vou pegar a minha equação inicial e vou multiplicar por quanto? Por 1000, tá? Fica assim, ó. X igual a tarará, vezes 1000, 1000 vezes x, vai dar 1000x. E aqui 2,36161 multiplicado por 1000, desloca essa vírgula quantas casas? 3 casas, tá? Ela vai vir para depois do segundo 61, para depois do primeiro 61. Então vai ficar 2.361,616161 e assim segue. Encontramos mais uma equação. Então lembra que eu falei que o objetivo era encontrar as duas equações? Encontramos. Qual foi a primeira? A primeira equação foi no passo 1. Segunda equação qual é? No passo 2. E agora no terceiro passo é subtrair a maior menos a menor. Tá? Desse jeito aqui, ó. 1000x igual a tarará, menos 10x igual a tarará. Então, focando para resolver aqui o terceiro passo, para termos mais espaço. Esse é o passo final, tá? Vamos ter isso aqui. Subtraindo essa parte aqui, ó. 1000x menos 10x, 990x. Lembra que eu fiz anteriormente? Olha para a parte decimal, depois da vírgula, ó. 61, 61, 61. A outra de baixo, ó. 61, 61, 61. Como eu vou subtrair os dois, ó, então isso aqui se cancela, ó. Tá? Isso aqui se cancela e aí a gente só precisa subtrair essa parte inteira aqui, ó. Observa que o objetivo está todinho em torno de eliminarmos a parte periódica aqui, decimal, no caso depois da vírgula aqui, tá? A parte periódica mesmo. Eliminou, é só subtrair 2.361 menos 23. Só para refletir, vou fazer isso aqui ao lado, mais passo a passo, para vocês poderem entender. Ó. Repete a vírgula. 61, 61, 61. Lembra que a gente começa da direita para a esquerda, vai dar 0000, ó. Tá? E aí, só subtrai essa outra parte aqui, que vai dar 2.338. Subtraindo isso aqui. Então, aqui, 2.338,000 é igual a isso aqui, ó. Mesma coisa, tá? Esse zero aqui não conta muito. Então, esse valor aqui menos esse outro vai dar 2.338. Isolo x é igual a 2.338 dividido para 990. Dá para simplificar nesse aqui,
mas eu sei que isso aqui eu já encontrei a fração geratriz, mas eu preciso encontrar a fração geratriz que seja irredutível, né? Então, simplificando isso aqui por 2, eu vou encontrar 495, 990 dividido para 2 dá 495, 2.338 dividido para 2 vai dar 1.169. Então, essa é a fração que gera essa dízima periódica aqui, tá? Mais uma vez, existem outras frações equivalentes a essa para gerar essa equação? Sim, tá? Mas aqui essa é a fração irredutível, é aquela fração que a gente não consegue mais reduzir. É o que eu chamo de fração original, tá? Então, só para refletir, estamos trabalhando sempre em 3 passos, a dízima periódica composta, usando o meio de equações para encontrar as frações geratrizes. Espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que esteja tudo ok com vocês. Agora é com vocês. Pratiquem esses outros exemplos que eu deixei para vocês. Sempre, caso de dúvida, pausa o vídeo ou volta o vídeo e vê tudo aquilo que a gente falou e que a gente fez aqui nesse vídeo, certo? Então, até a próxima aula, certo? E valeu!